Olá, galera irada, vamos então revisar os exercícios de Geologia 1. Vamos lá, primeira questão. O texto abaixo é formado por trechos da obra de ficção científica Viagem ao Centro da Terra, de 1864, do escritor francês Júlio Verne, que narra as aventuras e mistérios pelo interior do planeta. Toda a história do período ulheiro estava escrita naquelas paredes escuras, e um geólogo poderia acompanhar com facilidade as diversas fases. Os leitos de carvão eram separados por estratos de grés ou de argilas compactados e com isso esmagados pelas camadas superiores. Nessa era do mundo que precedeu a era secundária, a Terra foi descoberta por uma vegetação compacta, em virtude ao calor tropical e da umidade persistente. Uma atmosfera de vapores envolvia todo o globo, escondendo ainda os raios solares. Vamos lá. O texto refere-se ao período carbonífero, que aconteceu aproximadamente 360 a 236 milhões de anos, durante a era. Então, tu sabe, né, a questão do período carbonífero está associada diretamente à formação do carvão mineral. E se você prestou bem atenção na nossa aula, o carvão mineral, ele foi formado qual é a era, galera? Muito bem, na era Paleozoica. Pela data também você conseguiria dividir, né, dos 4,6 bilhões de anos da Terra, cerca, né, aproximadamente aí 4 bilhões, a gente fala que isso tudo foi era pré-cambriana. Então, de 600 milhões para cá, nós estamos aí na Fanerozoica, que é dividida em Paleo, Meso e Seno. Então, a Paleo, ela vai lá dos 600 milhões até aproximadamente 250 milhões de anos atrás. Então, ali 360, você sabe que encaixa na Paleozoica, letra D. Vamos à próxima questão. Sobre as eras geológicas, assinale a alternativa correta. 01. Foi na era Cenozoica que surgiu as primeiras espécies de vida. Qual foi a era que surgiu? Na pré-cambriana, né, galera? Naquela era mais antiga de todas, aquele período de 4 bilhões, a maior parte, claro, ficou dando condição para essa vida, mas as vidas surgiram lá, não na Cenozoica e na pré-cambriana. A próxima. Vamos a 02, então. O homem apareceu na superfície da Terra na era Cenozoica. Sim, né, na era Cenozoica. Tu lembra que a Cenozoica é dividida em terciário e quaternário. Foi no quaternário, sim. No período, né, claro, que teve essas eras glaciais. Sim, então a 02, correta. A próxima. Na era Mesozoica temos a separação dos continentes, bem como o surgimento do carvão mineral. Não, na era Mesozoica nós temos a separação dos continentes? Sim, mas a formação do petróleo e não do carvão, que foi na Paleozoica. 8. Na era Paleozoica ocorreu o desenvolvimento dos peixes, da vegetação e das grandes florestas. Sim, galera, tá? Se você lembrar até da nossa paródia aí sobre eras geológicas, você vai, né, entender. Você consegue achar ela no aplicativo lá, Enem Irado, tá? Então, aí eu falo lá, Paleozoica, os peixes se deram lá, muita coisa diferente, sim. Insetos, vermes e moluscos, carvão mineral aparece, enfim. É brega, mas a gente se diverte um pouquinho e aí ajuda a memorização, né? Porque é muita informação. A música você vai, na hora de estiver relaxando lá, dar uma cantada. Não é para aprender com a música, mas sim para relaxar e facilitar a memorização. Então, a 8 está correta. E a última, na era Paleozoica, temos o surgimento do petróleo, né? Não, né? O petróleo foi da era Mesozoica. Então, errada, gabarito 10. A próxima questão. O relevo terrestre, conjunto de formas apresentadas pela litosfera, é fruto da atuação de duas forças opostas e endógenas, internas e exógenas, externas. Vamos lá. Sobre os processos endógenos ativos da estruturação do relevo, pode-se afirmar que 1. Os movimentos epirogênicos são responsáveis por falhas na crosta terrestre. Os movimentos epirogênicos são os movimentos, sabe disso, são na vertical. Orogênico na horizontal. A palavra orogênese é da formação da montanha. Epirogênico é que dão as falhas? Sim. Então, a 1 já sei que ela está
correta. A próxima, os abalos sísmicos são provocados por processo de lixiviação e laterização do solo. A lixiviação é o processo, né, de poucos minerais devido ao excesso de chuva e a laterização do acúmulo dos minerais. Não tem nada a ver. O abalo sísmico ele é um agente interno e a lixiviação e a laterização estão associados a agentes exógenos. Então, a 2 ela está errada. Então, só há um correta. Os dobramentos são resultantes de pressões horizontais em estruturas rochosas. Sim, o dobramento é um movimento orogênico. São pressões, né, que ficam na horizontal na estrutura rochosa. Então, a 1 e a 3 correta. Então, a 4. O vulcanismo são mais comum em áreas de placa tectônica, área de contato. Verdade, né, galera? Então, temos a 1, a 3 e a 4. O gabarito ficou a letra D. A próxima, a 4. Verifique a figura a seguir e identifique as camadas da Terra que ela representa e, na consequência, identifique, né, qual delas traz a solução correta. Então, é uma questão, na verdade, eu botei de propósito, porque é um esquema do Enem, a questão facílima, mas ela tem aqui uma pegadinha que você não poderia ter caído, né? Espero que não caiu, hein, galera? Vamos lá. Aqui, então nós temos o 1, como é que eu vou responder? Tu viria aqui e botaria, o 1 é a parte mais interna, é o núcleo, né? O 2 aqui, galera, ele é o quê? Ele é o manto, né? O 3, ele é o quê, galera? O 3 aqui, ele é o núcleo externo. E aí o 4 é a crosta terrestre. Beleza? Então, você iria anotar o nome e ver qual dá a sequência. Então, qual delas tem aqui o núcleo interno? Ó, letra A, a letra B. Então, seria entre a A e a B. Já ficaria fácil para responder. Ah, qual que é o 2? O 2 é o manto. Opa, aqui, ó, o manto. Então, resposta letra B. Faça a questão, né? Vamos lá, a próxima. Sobre a estrutura da Terra e a sua composição, assinale o que for correto. 1. A camada sólida externa da Terra é chamada de litosfera ou crosta terrestre, subdividida em ceal e cima. Sim, a camada é a crosta, chamada litosfera. Ela tem dois conjuntos minerais, que é o silício e o alumínio, e o silício e o magnésio. Verdadeiro. A próxima, o ceal corresponde à camada externa da crosta, é a mais externa. Nessa camada, o silício e o alumínio são os minerais presentes. Verdadeiro também. A 2. Então, por enquanto, 3. As duas aqui, correta. A 4. O cima corresponde à camada interna da crosta. Nessa camada predominam lavas vulcânicas, sendo o silício e a magnetita os principais minerais. Não, né, galera? Silício e magnésio os principais minerais, tá? Vamos embora. O NIF corresponde ao núcleo da Terra, formado por minerais pesados, em destaque para o níquel, chumbo e mercúrio. Não, né? É níquel e ferro, por isso que o nome é NIF, errado. Os principais recursos minerais inorgânicos encontrados no solo, isto é, na camada inferior à crosta terrestre. Então, os minerais, né, que não são de origem orgânica, eles são encontrados no subsolo, na camada imediatamente inferior à crosta terrestre. Qual é a camada inferior? É o manto que é a camada inferior. Então, obviamente, deu errado. Então, aqui a correta deu qual, galera? Deu 1 e 2, gabarito 3. A próxima, as grandes cadeias de montanhas como os Alpes e Himalaia tiveram origem quando? Cadeia de montanha, tu sabe que são o quê? Essa aqui são dobramentos modernos. Moderno qual é a era? Era Cenozoica, ficou muito fácil, né? Era Mesozoica? Não. Pré-cambriana, mais antiga? Não. Paleozoica, né? Não, era antiga também. E aqui, 190 milhões de anos, aqui era Mesozoica? Também não. Então ficou fácil, letra E, na era Cenozoica, que é Ceno é novo, né? Hora era nova, graças à movimentação das placas tectônicas. Sim, facílima a questão. Vamos lá, próxima. O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização de 3 importantes camadas internas da Terra. Litosfera, que é a crosta, o manto e o núcleo. Com relação a isso, né, esse tema, assinale as afirmações abaixo, as corretas. Vamos lá comigo. O manto envolve o núcleo da Terra, ocupa a maior parte do volume do planeta e se comporta como um fluido que se movimenta lentamente. Verdadeiro, né? O manto é a camada intermediária que envolve o núcleo, ocupa a maior parte de volume, a maior parte, né,
do volume seria um manto, e ele se move letalmente, está em constante movimento. Ele lembra daquela parte da astenosfera pelos movimentos circulatórios, vão movimentando. A crosta oceânica, uma porção da litosfera, é composta fundamental por rochas graníticas e não apresenta em suas camadas inferiores rochas basálticas. Oceânica, na verdade, a crosta oceânica, tudo é crosta terrestre, né? Então, mas está falando mais da porção que está em cima do oceano. Tá? Então, seria a parte da crosta terrestre que está no oceano. Aí ele fala, né, que é composta fundamentalmente por rochas graníticas, não apresenta camadas inferiores, né? As rochas basálticas, não, o basalto também tem no mar, né? Numa ilha vulcânica, por exemplo, né, que formou ali aquele fundo ali de cima da crosta terrestre. Então isso aqui está errado, né, galera? Então o basalto e o granito ele está espalhado por toda a crosta. O granito é uma rocha ígnea intrusiva quando esse magma solidifica dentro da crosta, e o basalto quando ele é expelido, endurecido fora da crosta. Então na crosta, né, que corresponde à parte do oceano que está coberta por água, sim, nós temos rochas também do tipo basalto. A próxima, sobre a litosfera, existe uma camada de rocha menos rígida, conhecida como astenosfera, né? Então, abaixo da litosfera tem a astenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade, né, qual flutuam as placas tectônicas. Então, a astenosfera é onde tem aquele movimento circulatório, é uma camada pastosa, então é menos rígida, e fica logo abaixo, sob a litosfera, né? Então, verdadeiro, galera, né? Então, a astenosfera é onde tem essa convecção, onde as placas flutuam sobre ela. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Não, né, galera? O núcleo é níquel e ferro. Níquel e ferro, é NiF que a gente chama. Então, aqui, 8, errada. E a próxima, a litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas. Essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam no manto. Sim, então deu 16, deu 4, 20 e deu a 1. 21 é o gabarito da questão 7. Vamos lá, nossa oitava questão. Na última década, várias pesquisas na África e América do Sul confirmaram a hipótese de que elas formaram um continente no passado. Então, os dois, a África e a América. Na sinal alternativa que identifica a era, né, que aconteceu a separação e o nome desse continente, desse novo continente. Então, tu lembra, no começo era Pangeia, era só um continente. Quando a África e a América do Sul, né, e a Índia estavam lá coladas, isso aí era chamado Gondwana. Então, Gondwana. Então, fiquei em 3. E qual foi a era da separação? Na Mesozoica. Na Mesozoica. Por isso que a gente fala para você cantar a paródia, a gente fala isso na paródia, né? Mesozoica, surgiu o dinossauro e depois morrerão. Aparecem as aves, répteis de montão. Gondwana inicia a separação. Ah, Celo, tu canta muito. Parece o Pablo Vittar, bicho velho. Então, aqui, galera irada, letra B. Mesozoica foi a era e Gondwana era o continente, o novo continente, que separou logo após o Pangeia. A próxima, com relação à constituição interna da Terra, suas camadas características, assinale o que for correto. 1. A crosta é sólida, né? A litosfera é uma camada fina, verdadeiro. O núcleo interno, constituído principalmente de ferro e níquel, encontra-se em estado sólido devido às altas pressões ali reinantes. Sim, o núcleo interno ele é sólido, apesar de ter uma temperatura superior a 6.000 graus, devido à pressão muito grande, né? Ele vai ficar sólido, beleza? Verdadeiro. A camada sólida e externa da crosta da Terra é chamada de litosfera. Subdividido em cial e cima. Sim, já vimos até aqui numa questão anterior. Certo. A astenosfera, porção de manto dotada de plasticidade, é sede de correntes de convecção que movimentam as placas litosféricas. Também correta. Hoje está tudo certo, galera. Será? Vamos à última? A camada mais interna do planeta é o núcleo e ela é formada por cial e NiF. Não, apenas por NiF. Então, errado. Ficou 8, 12, 13, 14, 15, galera. E a nossa última questão, ela é uma questão aí que fala dos agentes endógenos, são agentes internos, formadores do relevo. Então, quem é que forma o relevo? O tectonismo? Sim. O intemperismo? Não. Intemperismo é a desagregação dos minerais, é um agente exógeno. Vulcanismo? Sim. Abalo sísmico? Sim. Facilmente a letra B você identificou, né? Temperismo aqui não, deslizamento aqui não, né? E deslizamento aqui não. Lembra que sempre pela eliminação você conseguiria chegar na questão. Nossa resposta, a letra B.
Bom, galera, esse foi a nossa resolução do exercício de Geologia 1. Espero você no exercício de Geologia 2. Um grande abraço.